quantas Bíblias? Bíblias. A equipe que tiver com mais Bíblia vai ganhar ponto. Amém? Amém. Pode abaixar a Bíblia. Nós vamos estar falando então agora sobre o Espírito Santo. Ok? Nós vamos conhecer algumas características do Espírito Santo e por que o Espírito Santo é tão importante para nós hoje. Agora eu gostaria que todo mundo prestasse atenção aqui pra gente, ok? João, capítulo 14, verso 26. Quero que vocês abram comigo aí. O Evangelho de João, por enquanto não vale ponto vai valer depois. O Evangelho de João, capítulo 14, o verso de número 26. Estaremos vendo algumas qualidades do Espírito Santo e olha, quem que é batizado do Espírito Santo aqui, ó? Ou pensa que é batizado do Espírito Santo? Tem certeza disso ou não? Eu sei. Tem certeza disso? Amém. Então nós vamos ver na palavra se essa certeza vai ser confirmada hoje, ok? João 14, verso 26. Nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que muda, ou melhor, transforma, ou melhor, renova, ou melhor, faz com que nós nos tornemos uma nova criatura. Ser batizado no Espírito Santo é exatamente isso. É uma transformação completa da nossa vida. Amém? Nós vamos estar confirmando isso agora com a palavra. João capítulo 14, o verso 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. De todas as qualidades que o Espírito Santo tem, a que mais se destaca, amados do Senhor, é a de consolador, a de amparador, a de ajudador, muito mais que isso, amigo íntimo. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso consolador, é aquele que vai estar conosco a cada instante da nossa vida. Estão todos me ouvindo? Eu preciso falar mais alto? Não, tá dando para ouvir? Tá dando? De todas as características, então, a que mais se destaca é a de consolador, que o significado original do texto bíblico significa amigo íntimo, alguém que passou a morar dentro de mim e a partir daí estará sendo um ajudador para que eu não mais volte a fazer aquilo que eu fazia antes de conhecer Jesus. Vocês concordam comigo com isso? Amém? Assim deve ser o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Porque o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado pelo Pai, ou melhor, por Jesus, porque Jesus disse que eis que vou para o Pai, mas vos enviarei um outro Consolador, e ele vos ensinará acerca de todas essas coisas. Em João 16:13, passando duas folhas na Bíblia de vocês, diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E a única verdade, olha, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos ensinará acerca da verdade. A única verdade que possuímos para nos guiar nessa terra é a verdade da palavra. A única verdade que temos para nos guiar nessa terra é a verdade da palavra de Deus. Eu tenho um trechinho de um filósofo chamado NFG, não vou falar quem que é, amém? Não precisa falar. Que diz o seguinte: a palavra de Deus, quando lida como um livro de história, é apenas uma aventura de grandes batalhas. Quando lida pela razão, ela é somente um calmante para a alma. Mas quando lida pelo Espírito, ela é a revelação dos tesouros que Deus reservou para os seus escolhidos. Amém? Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Lendo a Bíblia apenas como um livro de história, a gente vai encontrar ali um monte de aventuras de grandes batalhas. Lendo pela razão,
A gente vai ter sim, em certas partes da Bíblia, um calmante para a nossa alma. Agora, quando nós lemos pelo Espírito, aí nós percebemos que há muito mais do que letras na Bíblia. Não são simples história ou simples aconselhamentos para dar uma massageada na nossa alma, não. É muito mais que isso, irmãos. A palavra de Deus é a verdade de Deus. A palavra de Deus é a revelação daquilo que Deus realmente é. Quando a gente aceita Cristo como Salvador e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, é isso que acontece conosco. Nós passamos a ser íntimos de Deus. Porque o Espírito Santo, o Consolador, o amigo íntimo, está dentro de nós. Não mais como era no Antigo Testamento. Porque no Velho Testamento, depois que Adão pecou, o Espírito Santo saiu do homem. E o Espírito Santo manifestava-se em homens, mas de maneiras momentâneas. Ele chegava ali, usava aquele homem, o homem fazia aquelas proezas, depois, como fez com Abraão, né? Aquela proeza que ele fez no final da sua vida, amém? É o Espírito Santo de Deus que tomou posse de Abraão. Eu creio nisso, Marcos. E aí teve o que nosso amigo falou aqui, que eu acredito que Deus pode fazer qualquer tipo de milagre. E Ele faz, amados, através do Espírito Santo de Deus. Não existe uma outra maneira de Deus agir. A palavra é um guia. A palavra é o alimento. Mas quem vai dar a vida a essa palavra é o Espírito Santo de Deus. Porque nós, nas nossas limitações humanas, não vemos como Deus vê. O profeta do passado dizia: os teus pensamentos não são os meus, os teus caminhos não são os meus. Mas quando lemos pelo Espírito, aí a coisa muda. Porque na intimidade que passamos a ter com o Espírito Santo no dia a dia da nossa vida, nós estamos falando diretamente com Deus. E Deus responde a oração diretamente para nós como indivíduos. É por isso, amados do Senhor, preste atenção no que eu vou falar. A salvação, ela é individual. Cada um vai dar conta de si mesmo lá no grande trono branco e no juízo de Deus. Amém? Eu posso até aconselhar esse jovem, falar: olha, não é esse caminho que você deve seguir, trilha por esse, porque a Bíblia diz que é esse, e a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a vida, é o caminho, vá por aqui. Eu posso falar isso. Agora, ele pode querer aceitar a minha dica ou não querer aceitar. Amém? A Bíblia também diz algo muito interessante, que nós na terra, enquanto estamos vivos aqui, devemos juntar tesouros onde? No céu. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Mas junteis tesouros onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Quando nós falamos, e não sei se vocês perceberam, os 3 palestrantes que falaram com vocês até agora, sempre falaram: se eu tivesse a oportunidade que vocês estão tendo. Não é verdade? Se eu tivesse, nesse tempo que eu tinha 12, 13, 14, 15 anos, se eu tivesse me empenhado em buscar o verdadeiro tesouro que vem de Deus. O verdadeiro tesouro que vem de Deus, eu quero que vocês abram aí, quiser anotar, nota. Está em Colossenses capítulo 2, o verso de número 2 em diante. Lá mostra qual é o verdadeiro tesouro que nós precisamos juntar no céu. O tesouro que vai acompanhar a gente a eternidade. Olha, amados do Senhor, eternidade não são só 20 anos, 30 anos. A eternidade é a eternidade. É muito tempo. Agora, existem os dois extremos da situação aí. Existe a vida eterna, mas também existe a morte eterna. O lago de fogo que foi preparado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que não estão seguindo a palavra de Deus. Isso é uma verdade que, olha, nós não podemos se esconder disso não. Nós temos que ter isso na nossa mente, no nosso coração. Há a vida eterna, mas também há a morte eterna. Agora, o que é mais tremendo, que eu até falo em todas as oportunidades que eu tenho, e eu vou falar aqui de novo, nós temos mais medo do diabo, às vezes, do que de Deus. É ou não é? Se eu passo no escurinho e algum passarinho de noite passa perto de mim, eu caio um tijolo no chão, meu amigo diabo tá aqui, ó, sai correndo. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Irmãos, o diabo, ele já está derrotado. O diabo já foi julgado e já foi condenado. Quando Cristo morreu e ressuscitou, acabou para o diabo.
ele já foi condenado e já está destinado o caminho dele, ir para o lago de fogo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O único que pode nos mandar para o inferno, amados, não é o diabo, é Deus. Se nós formos rejeitados por Deus, aí sim, meu amigo, você precisa ter medo, porque Ele é o único que pode fazer isso. Agora, Ele nos deu e nos dá hoje todas as condições que a gente precisa para não ser condenado. Ele nos deu Senhor Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para que o pecado não pudesse mais acusar sobre a nossa mente. Ele deu hoje o Espírito Santo para nos ajudar, para ser o Consolador e para que nós possamos viver uma vida de Colossenses 2:2, os tesouros que Deus quer revelar a nós, e Ele revela através do seu Espírito. Diz assim: eu trabalho para que o coração de vocês se encha de coragem, e que vocês sejam unidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. E este segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Olha, Jesus Cristo é a chave que abre a porta para que nós pudéssemos ter acesso a todo esse tesouro que vem de Deus. E o maior tesouro, amados, é o conhecimento da verdade, é o conhecimento da palavra, é o conhecimento de Deus, que por sua vez, quem revela a nós? Quem revela a nós? O Espírito Santo de Deus. Por isso que quando Jesus disse que iria mandar um Consolador, alguém que iria nos consolar, nos ajudar, nos ensinar, a partir do momento que Ele passa a fazer parte da nossa vida, quando aceitamos a Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que está no Senhor é um só Espírito com Ele. Há as 3 testemunhas que testificam do céu. Isso está lá em 1 Joãozinho, finalzinho da Bíblia, capítulo 5, verso 7, que diz assim: há 3 que testemunham no céu: Pai, Palavra e Espírito. E os 3 são um único propósito, um único objetivo: amar o ser humano de uma forma tão grande, ao ponto de se fazer homem, deixando a sua glória, morrer por nós e ainda fazer uma promessa, que é a que nós hoje, Igreja do Senhor, esperamos: a sua volta. Até que um dia, quando Ele vir, nós receberemos um novo corpo glorificado, assim como Ele recebeu, para podermos então tomar posse de fato da ressurreição e da vida eterna. Agora, enquanto Ele não volta, Ele diz assim: espere aí, eu já te dei a solução, Jesus já foi, já acabou com o pecado de vocês. Agora, enquanto eu não volto, eu quero que vocês tenham ajuda. Mandou então o Espírito Santo de Deus para nos consolar. Agora, o que nós precisamos fazer? Lembra que nós comentamos ontem, uma vez salvo, sempre salvo? Uma vez salvo, sempre salvo? Não. Depende de um esforço que é somente Deus já fez a parte dele. Mandou Jesus, nos dá hoje o Consolador, o Ajudador, que eu posso falar com toda a propriedade, pela experiência viva que eu tenho com Ele, que é um amigo íntimo. Amém? Amém, irmãos? A Bíblia é a carta de Deus para nós, que ao lermos com o Espírito Santo, temos a segurança da verdadeira compreensão de Deus. Jesus, em um dos seus sermões, disse assim: aquele que ouvindo a palavra de Deus e não compreendendo, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado. E se eu não tenho um alimento espiritual para a minha vida, corpo sem alimento, morre. Assim é a nossa vida espiritual. O Espírito Santo habita em nós, nós fomos gerados para uma nova natureza, uma natureza espiritual, e essa natureza espiritual precisa ser alimentada. E ela é alimentada com a palavra de Deus. Quanto mais lemos a palavra de Deus, mais fortalecida a nossa vida espiritual vai ficando. E esse é o desafio que nós temos, jovens. Esse é o desafio que todos nós, monitores, pastores, líderes, temos. Quando nós lemos ontem 1 João 5,18, que diz que aquele que é nascido de Deus não peca, mas
mas o que de Deus é gerado, ele conserva-se da maneira que ele nasceu, porque quando eu estou caminhando a minha vida vã de pecado, e a partir do momento eu aceito a Cristo, neste ponto para frente, ele me fez uma nova pessoa. O pecado já não existe mais, Deus esqueceu. Agora ele me deu o Espírito Santo para me ajudar a viver para aquilo que ele me chamou. E a Bíblia diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação ou santidade. Vamos repetir? Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santidade. Então, se nós nascemos de Deus para esta nova vida espiritual, nós temos que nos conservar assim até que Jesus venha. Agora, existe um texto de Ezequiel, que eu não lembro bem agora qual que é o texto, que ele fala que se o justo cometer alguma injustiça, não pensa que esse tal, que todas as justiças que ele fez vai vir à minha memória, mas pela injustiça que ele cometeu naquele momento, ele vai ser julgado e condenado. Então a questão de uma vez salvo, sempre salvo é exatamente isso. Não adianta você viver uma vida inteira santa, mas nos últimos instantes da sua vida você jogar tudo pro alto e fazer totalmente contrário ao que o Senhor fala. Você perde a salvação. Por isso, amados, que nós precisamos ser constantes. Esse é o nosso desafio. É para isso, adolescentes, que nós estamos aqui. Para dar esse apoio a vocês. Para que vocês vivam uma vida constante, com intimidade com o Consolador, com o Espírito Santo de Deus. É claro que nós, de nós mesmos, aqui nós não teríamos nada para oferecer para vocês. Mas aquilo que nós já vivemos com o Espírito Santo, nós podemos testemunhar. Nós somos as testemunhas de Deus. As experiências que nós vivemos, nós passamos para vocês, para que vocês possam pegar isso como exemplo e viver esta vida de santidade. É fácil viver uma vida de santidade? É fácil viver uma vida de santidade? É fácil passar numa prova de vestibular? É fácil passar num concurso público? É? O que eu preciso fazer para poder passar? Estudar. Persistir naquele objetivo. O objetivo da igreja é ser santo até a vinda de Jesus. Esse é o nosso objetivo. É ser constante nessa santidade que Deus nos colocou. E o Espírito Santo nos ajuda. Agora eu quero fazer uma reflexão para aqueles que disseram que foram batizados no Espírito Santo. Agora é impossível ser batizado no Espírito Santo e continuar com a velha natureza e as suas práticas. Posso repetir? Pode. Vou repetir. Agora é impossível ser batizado no Espírito Santo e continuar com a velha natureza e as suas práticas. Amém? O Espírito Santo, quando ele entra, ele transforma a minha vida. Eu passo a ter a consciência da verdade. Olha, Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Mas a partir do momento que nós conhecemos a verdade, meu amigo, a coisa começa a ficar difícil para o nosso lado. O Tiago diz isso, a gente vai ler daqui a pouquinho. Passamos a ter uma responsabilidade muito grande. Agora, oi, amado. Tem versículo desse aí, fala. Tem, Hebreus 6,4. Pode tirar. Hebreus 6,4 diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, o mundo celestial, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando a si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Ignomínia significa uma grande desonra. Agora, se você tem a nova tradução na linguagem de hoje, eu gostei muito do que ele diz aí sobre Hebreus 6,4. Deixa eu pegar a referência certa para vocês não anotarem errado. Hebreus capítulo 6, o verso 4. O que eu disse que é impossível, uma vez sendo batizado no Espírito Santo, eu voltar a praticar aquelas coisas que o velho homem praticou. Se eu fui renovado e sou uma nova pessoa, eu tenho que caminhar para esse objetivo. Viver santo até a vinda do Senhor. Efésios 5:25 diz: assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem ruga, nem mácula, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível, irmãos.
quando Jesus voltar para buscar a tua igreja, ele vai tirar da face da terra o Espírito Santo. E todos aqueles que o Espírito Santo habitar, serão tirados junto com o Espírito Santo. Agora, como que eu posso fazer para que o Espírito Santo permaneça em mim? Porque olha, se você não der lugar, se você resistir, algum dia o Espírito Santo pode se entristecer e sair. E é isso que a gente quer falar aqui. Na nova tradução na linguagem de hoje, Hebreus 6,4 diz assim: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? É difícil. Elas já não estavam na luz de Deus? Já haviam experimentado o dom dos céus e recebido a sua parte do Espírito Santo? Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo celestial que há de vir? Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. A verdade é, nós, quando aceitamos a Cristo, pegamos a bandeira de Deus. Passamos aqui nessa terra a sermos embaixadores de Cristo, representantes de Deus. Nós somos representantes de Deus, somos testemunhos dessa experiência divina e sobrenatural, desta intimidade com Deus através do Espírito Santo. Muito mais, será que as minhas atitudes têm de fato me levado a representar a Deus nessa terra? Se eu acabei de dizer que Deus não me chamou para a imundícia, mas para a santificação, e eu preciso representar Ele neste mundo, eu preciso estar em santificação. Quando as pessoas me olham, nós somos rotulados pela sociedade, o crente, o cristão, e ela já vem chegando o crente. Nós somos rotulados, graças a Deus por isso. Agora, nós precisamos representar aquele a quem nós somos embaixadores. Se o Espírito Santo habita em nós e nós procuramos viver uma vida de santidade, a sociedade precisa ver isso. Porque se eu não der o exemplo, irmãos, é o que nós acabamos de ler em Hebreus 6,4. Estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. É uma reflexão que eu quero que vocês façam, principalmente para aqueles que dizem que já foram batizados no Espírito Santo. Se eu de fato tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que viver uma vida de exemplo, eu tenho que viver uma vida de santidade. As pessoas precisam olhar para mim e verem a diferença. Nós somos, amados do Senhor, luz que brilha no meio das trevas desse mundo, dessa sociedade corrupta. E se eu tenho certeza que sou batizado no Espírito Santo, será que eu não estou resistindo ao Espírito Santo com as velhas naturezas do pecado? O que a Bíblia propõe em Jesus, amados? Que nós morremos, não é isso? Temos que matar a velha natureza e nascer uma nova pessoa. Uma nova pessoa em santidade. Mas será que isso de fato tem acontecido na nossa vida? Será que aquelas palavras que nós falávamos no passado, eu vou pegar duro na palavra, eu vou continuar na palavra, porque eu ainda fiquei muito triste em ouvir adolescentes, meninas, falando palavras aí que, olha, eu até ouvido, viu? Isso, se eu sou batizado no Espírito Santo, não saia da vossa boca nenhuma palavra, mas só aquela que seja boa para a necessária edificação, para que ministre graça para todo mundo que ouve. Se você ler o verso 30, diz lá: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes chamados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso 29. Eu até dou uma dica para vocês. Quando vier aquele desejo, vai para Efésios 4, 29. Bem? Você é um Efésios 4, 29. Grava isso aí, amados. Grava, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Porque se sair, eu não estou sendo representante de Deus, amados. Eu não estou sendo embaixador de Cristo nessa terra. E muito mais, o verso 30 diz lá: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado,
Pois o que permanece nele é a divina semente, que é a palavra de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Pode dar glória? Glória a Deus. Amados, isso não é Deus que vai fazer por nós, não. Ele já fez, já deu o seu filho para morrer por nós. A única coisa que impedia que a gente chegasse nos céus novamente era o pecado. O Senhor veio, morreu, acabou com a única coisa que me impedia para chegar no céu, que era o pecado, a morte. Venceu a morte e me deu de graça. A gente tem que aprender a valorizar isso, irmãos. Tem que aprender a valorizar isso. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. E o que significa graça? O que significa graça? Favor que nós nem merecíamos, mas mesmo assim ele nos olhou com um amor tão grande que ele fez esse favor para nós. Trouxe o filho dele e muito mais, deixou para nós o Consolador, o Espírito Santo que está no meio de nós. A pessoa de Cristo, ela está presente em nós através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, Deus Pai e Jesus são um. E a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então, amados do Senhor, existem alguns passos que nós damos depois dessa nossa conversão, depois do batismo com o Espírito Santo, que pode fazer com que a gente perca a salvação, pode fazer com que a gente perca o Espírito Santo de dentro de nós, pode fazer com que a gente fique numa vida desgraçada como nós vemos na sociedade hoje. Pode acontecer. Eu preciso me conservar, a regra do jogo é essa. O Senhor já me mostrou a verdade, agora só depende de mim. Eu preciso me conservar até a vinda dele. É difícil? É difícil. O Espírito está pronto, só que a carne... Ah, mas se o Espírito Santo de Deus está em mim, eu não mais cumpro os desejos da minha carne. Eu passo a viver em Espírito. Irmãos, uma dica que eu vou dar para vocês também. Quer vencer a carne? Utilize da palavra de Deus constantemente. Vem pensamento impuro, eleva o cativo todo pensamento à obediência do Senhor Jesus Cristo. Palavrão porque alguém chutou minha canela? Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, amém? É assim que funciona o jogo, gente. É assim que nós precisamos nos esforçar. Quando eu disse que os três são os que testemunham do céu, da vida celestial, daquilo que Deus reservou para aqueles que foram escolhidos, porque a Bíblia diz que muitos são os chamados, né? Mas poucos são aqueles que serão. Olha, e se você não for escolhido, você pode ter certeza, vai pro lago de fogo. Vai pro lago de fogo. Por isso que eu falo, nós não precisamos ter medo do diabo, porque ele é um ratinho com um microfone desse aqui falando alto. Ele é assim, ele já está derrotado, já foi julgado. Nós temos autoridade sobre ele. Lembra em Efésios 6:17 que diz lá? Não temos que lutar contra a carne, nem contra o... Mas contra quem? Principados, potestades. Nos lugares. Agora abre Efésios 1:18. Para você tomar posse daquilo que você tem como autoridade. Efésios 6:12 diz, não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas. E outros que eu esqueci o nome lá, que é a quarta classificação. Efésios 1:18, a partir do verso 18. Eu não estou com o texto aqui. Se eu lembrar de cabeça aqui eu falo. A sobreexcelente grandeza de Deus e de seu poder para conosco, os que cremos, o qual manifestou em Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, e o pondo à sua direita, nos lugares celestiais, verso 20 ou 21, acima de todo principado. Efésios 1:18, é isso? Assim, eu tô no 21, né? É isso mesmo então? Poxa, a cabeça tá funcionando então. O 21 diz aí como? E o pondo à direita de Deus, acima de quem?
de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo governo e de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no século que há de vir. Vocês entenderam o que nós acabamos de ler, irmãos? Com o Espírito Santo dentro de nós, nós temos autoridade acima de todo principado e poder e potestade, e governo e nome que se nomeia. Então nós temos que aprender a ter esse relacionamento de intimidade com Deus para poder exercer aquilo que Deus nos deu de graça. Vocês entenderam? Tá difícil de aprender uma matéria? Ora, Senhor, começa a repreender agora toda a seta, todo o bloqueio da minha mente. Espírito Santo me ajuda, me fortalece, faz os meus neurônios funcionarem, Senhor. O Senhor que é criador, começa a ativar aqueles que estão dormindo. Faz funcionar, Senhor, porque eu preciso estudar agora, preciso ter uma memória boa. É para isso que serve o ajudador, igreja. É para isso que serve o Consolador nessa idade de vocês agora. Ah, mas eu vou fazer uma prova e eu não consegui estudar. Peça ao Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo. Ele é o Consolador, ele é o ajudador. Ele é aquele que vai te ensinar a todo instante da sua vida. Agora, olha, 5 coisas que nós fazemos que a gente entristece o Espírito Santo de Deus. Ou melhor, que a gente acaba perdendo, vou falar melhor. Quando não seguimos esta verdade da palavra de Deus e esta intimidade e convivência com o Espírito Santo, nós damos alguns passos para a morte. O primeiro passo para a morte, eu vou falar os 5 rápido, depois eu vou citar um por um. Primeiro passo para a morte é entristecer o Espírito Santo. Diga comigo, primeiro passo para a morte? Entristecer o Espírito Santo. Segundo passo para a morte é resistir ao Espírito Santo. Diga comigo, o segundo passo é resistir ao Espírito Santo. Terceiro passo, apagar o Espírito de dentro de mim. Terceiro passo, apagar o Espírito Santo de dentro de mim. Quando o Espírito Santo sai, sabe o que acontece com o meu coraçãozinho? Eu endureço meu coração. Porque o Consolador, o ajudador, aquele que falava comigo e me ajudava nas minhas dificuldades pessoais, porque olha, a salvação ela é pessoal, ela é individual. Eu não posso olhar, mas aquele está caindo no buraco. Eu tenho que ver o que eu estou fazendo. Mateus 7. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida, quem quer tirar a trave que está no olho do teu irmão, sendo que você tem vou cuidar de mim primeiro. Se eu não cuidar de mim, eu não vou poder ajudar ninguém, inclusive os da minha família. A promessa de Deus pela palavra que não volta vazia é: será salvo tu e a tua. Agora, se eu não tiver o que oferecer, se eu não testemunhar daquilo que Deus fala através da minha vida, ou fala comigo, como é que eu vou salvar minha família? Quinto passo, que é a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo, é rejeitar o Espírito Santo de Deus. São 5 passos que eu coloquei aqui, são mais de 30, mas eu pus só 5. Você vê como que a coisa não é bolinho, não. Primeiro passo, não entristecer o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4:7 diz: portanto, Deus não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para... Está tendo sentido o que nós estamos falando? Muitos são os chamados para quê? Para quê? Para santificação. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. O nosso Deus é santo, igreja. O Espírito é santo, é imaculado. Ele não tem uma gotinha sequer, uma contaminação sequer do pecado. Ele é puro e ele, quando habita em nós, ele quer nos fazer como ele é. A Bíblia diz assim: como ele é, nós o veremos. E nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. Esta é a promessa que Deus tem para a nossa vida. E o Espírito Santo vai abrindo a nossa mente e nos revelando. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. E a outro texto que eu quero que vocês gravem é Efésios 4. O que está escrito lá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça para aqueles que ouvem. O verso 30, se eu não utilizo essa palavra, o que acontece? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora, sabe o que acontece?
Eu aceito a Cristo, eu fui batizado, senti uma alegria no meu coração. Aquela primeira semana eu comecei a olhar o mundo de uma forma diferente, porque é isso que acontece. Se você pensa que foi batizado e no outro dia você continua a mesma pessoa, eu vou te dar uma notícia triste. Você não foi batizado. Porque quando nós somos batizados, irmãos, eu lembro, com 13 anos de idade, quando eu fui batizado no Espírito Santo. Pode deixar aí que ele, se picar eu mordo ele daqui a pouquinho. Com 13 anos de idade, quando eu fui batizado no Espírito Santo, minha mãe tá aí, ela é testemunha. Eu fazia assim, ó, pulava, batia, e o chão da igrejinha era uma igrejinha de interior aqui em Rosário Oeste. Minha mãe tava do lado, ela fazia assim, ó. Das batidas que eu dava no chão, assim, tão gostoso que tava, parecia que eu tava flutuando. Eu tava, olha, irmãos, é algo tão tremendo. E a partir desse momento, o pessoal de Rosário Oeste sabe, eu gostava de dançar, dançava uma lambada, que misericórdia. No break, na época do break, do Michael Jackson lá, ganhamos vários campeonatos na cidade, ficamos conhecidos, em 83. 83 mais ou menos, foi esse 84. Eu gostava de fazer isso. Irmãos, eu com 13 anos de idade, minha mãe é testemunha, em Rosário Oeste, eu chegava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Às vezes pegava o violão, ficava até tarde da noite tocando música do mundo. Mas a partir do momento, daquele dia, que foi o melhor dia da minha vida, que eu fui batizado no Espírito Santo, tudo mudou na minha vida. Se eu entrasse em algum local que estava tocando música do mundo, eu não sei, alguma coisa me fazia mal. Eu falava, não sei porquê, mas eu não estou mais gostando disso. E isso permaneceu por um período. Por um período. Até que eu não segui a receita. Me desviei, comecei a entristecer o Espírito Santo. Paguei o Espírito Santo. E aí voltei pro mundão de novo. Aí foi um desastre, né? Não preciso nem falar o sofrimento que foi muito grande. Até que o Senhor, com seu grande amor, falou, olha, eu não te fiz para isso. Lembra da promessa que eu tenho contigo? Homem, levanta a tua cabeça e volta. Aí eu voltei, que eu nunca esqueço disso. Foi no período que eu casei, inclusive, porque quando eu casei eu estava desviado. Estava acabando de sair do exército, desviado, desempregado, uma luta. Eu fiquei 3 meses fazendo campanha na igreja. 3 meses eu falava pra gente que ia arrumar serviço e ficava na igreja. O dia inteiro, das 9 da manhã às 3 da tarde. Fiz um propósito com Deus. Senhor, eu preciso me edificar novamente. Eu preciso ouvir a tua palavra. Eu preciso me alimentar. Eu preciso voltar. Jejuando, eu nem almoçava, irmãos. Eu nem almoçava. E jejuando e orando até que... Porque se eu tivesse dado crédito à palavra e tivesse seguido assim como está escrito, eu não precisava ter sofrido tudo isso. Mas ele, com o seu muito amor, o Espírito Santo então voltou a falar dentro de mim. Amados do Senhor, escuta o que eu vou dizer. Quando a gente fala que o Espírito Santo Consolador é amigo íntimo, ele é amigo íntimo. Até nos momentos que você for passar por algum perigo, você ouve ele falar com você. E com essa mesma voz que você está ouvindo, o Espírito Santo fala conosco. Agora é claro que para que você tenha essa sensibilidade, você precisa estar em santidade. Você precisa buscar o dicionário que vai fazer você compreender a palavra de Deus. Que é a Bíblia, que é o Espírito Santo de Deus, melhor dizendo. O dicionário que vai te fazer compreender o Espírito Santo, vou botar, é a palavra de Deus. Quanto mais eu lia a palavra de Deus, mais sensível à voz do Espírito eu ia ficando. Essas palavras que a gente está dando aqui, eu não preparei nada, foi agora. Agora, ele me falou assim, né, você pode falar do Espírito Santo? Eu falei, amém, mano. Era o pastor que era para falar. Eu falei, amém, eu sento ali, fiquei depois do almoço sentado ali, vendo os versículos, e foi fluindo, e o Senhor dando. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é delicioso. Isso é algo que nenhum dinheiro no mundo pode comprar, essa intimidade que a gente tem com Deus. É algo que nos ajuda de fato em todas as situações da nossa vida. Em tudo. Ah, mas o meu pai não é crente, a minha mãe não é crente, mas os meus tios não são crentes, o ambiente que eu frequento na minha casa não são evangélicos, não são cristãos. Irmãos, você tem que ser a luz do mundo. Você precisa fazer a diferença. Você tem que mostrar para eles que há solução para qualquer tipo de problema na sua casa. Você precisa ser o condutor do Espírito Santo. Agora, você precisa dar lugar para ele. E o primeiro passo que me faz ir para a morte, então, é entristecer o Espírito Santo de Deus. É claro que eu poderia citar várias coisas que entristecem. Uma outra é João 8,44. Abre lá. 4,44, 8,44. Uma outra coisa que entristece. Senti no meu coração de falar aqui também. É João, Evangelho de João. Vê se é o 4,44.
Não, acho que é 8. Lembrar de todos os versículos também. Não é 8:44 não. Diz assim: vós tem de por pai o diabo. João 8:44. Ah, tá vendo? É João 8:44. Então, vamos confirmar aqui. Vós tem de por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele fala, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Amados, escuta o que eu vou falar para vocês agora. A próxima vez que for fazer uma mentirinha, vocês vão pensar 2 vezes. A nossa batalha nessa terra não é contra o certo e o errado. É contra a mentira e a verdade. Deus havia dito para Adão: se não coma desta árvore, porque se comeres, certamente morrerás. E o diabo disse: certamente não morrerás. Mentiu. Mudou os propósitos a que Deus havia dito. E ele recebeu a palavra. Lembra do conceito de tentação? O que é tentação? Tentativa. O diabo vai fazer constantemente tentativas para te enganar, para te mostrar a mentira, para que você caia na mentira e você morra. Agora, se o Espírito Santo de Deus está em nós, amados do Senhor, aquele que o Pai enviou, aquele que fala a verdade, que nos ensina a verdade, ele jamais vai fazer com que a gente se confunda. Ele sempre vai nos alertar: olha, o que ele está falando não é verdade. O que ele está falando é mentira. Preste atenção, mas peraí. Como é que funciona isso? Você passa por uma situação e alguma coisa acusa. Você nem compreende o que está acontecendo, que na maioria das vezes é isso. Eu não sei o que está acontecendo, mas sinceramente esse cara aí eu não engoli ele não, viu? Falou umas coisas aí que não testificou. E é assim mesmo, porque a Bíblia diz que o nosso espírito testifica, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não somos filhos do pai da mentira, somos filhos do pai da verdade. E o Espírito Santo vai sempre testificar aquilo que é verdade. Agora, se eu não tenho uma intimidade e vivo, primeiro passo, entristecendo o Espírito Santo, falando palavras torpes, usando de mentira, como que eu vou poder ter comunhão com o Espírito Santo? Como que eu vou poder ouvir a voz do Espírito Santo no momento que eu vou precisar? Jamais. Primeiro passo que me faz caminhar para a morte é entristecer. Como que eu entristeço? Primeiro, falando palavras torpes, vou ser mais claro. Palavrão. Palavra torpe não significa só palavrão. Se você pegar no dicionário Aurélio, fala palavra caluniosa, palavra infame, gírias, muitas vezes. Lembra que eu disse para vocês? Cuidado com as gírias que o mundo fala, porque existem muitas gírias e músicas que são verdadeiras adorações ao satanismo, ao Satanás, verdadeiras adorações. Nós temos uma declaração de um bruxo que fez o pacto com a Xuxa, por exemplo, que tem uma entidade que caminha ela, que é uma entidade que cuida de criança, que confunde a mente das crianças, que faz as crianças não compreenderem a verdade de Deus, que chama, sabe como? Hilarie. Você já ouviu falar da Hilarie? Lembra daquela música que ela canta? Ela canta a música louvando essa entidade. Por isso que eu digo, nós precisamos urgentemente conhecer qual é a verdade. Precisamos urgentemente termos essa intimidade com o Espírito Santo de Deus para viver uma vida de santificação. Para quando o diabo vier com essa tentativa de engano, a gente olha: ó diabo, comigo não. Você já é derrotado, você já foi condenado e eu não quero ir para o lago do inferno com você não. Eu conheço a verdade, ela me libertou, pesa sobre mim uma responsabilidade porque eu conheço a verdade e eu quero viver uma vida de santidade. É assim que a gente quer? Primeiro passo que me leva para a morte? Entristecer o espírito. Cuidado com palavrão, cuidado com mentira. Segundo passo, resistir ao Espírito Santo. Olha o que acontece comigo, gente. Se eu faço uma mentirinha santa hoje, já até intitularam já. Ah, é aquela que eu tô em casa, alguém liga, não, fala que eu não tô. Mentirinha santa, não vai fazer mal pra ninguém. Ele já fez pra você, porque você já tá usando a prática da mentira. Você já tá sendo o exemplo do filho do pai da mentira. Mas aí eu faço uma vez hoje,
Eu faço uma vez amanhã, a coisa se torna a coisa mais natural. Olha, nem estou mais sentindo aquela tristeza que eu senti a primeira vez. Quando eu faço a prática do entristecimento ao Espírito Santo continuamente, eu começo a resistir ao Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo não me chamou para imundícia. O Espírito Santo me chamou para a santificação. E se eu começo a praticar continuamente, entristeço continuamente, eu vou estar resistindo. Em Atos capítulo 7, 51 diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós os fazeis. E na nova tradução na linguagem de hoje, que eu gostei também, diz assim: e Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo como seus antepassados rejeitaram. Varões, coisa não é mole não. Doeu até minhas costas agora com essa chibatada aqui. Porque já falamos sobre palavra torpe, não falamos? No primeiro dia, sábado de manhã. No outro dia, voltamos a falar palavra torpe. Olha o que a Bíblia está falando. Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo como seus antepassados rejeitaram. E mais para frente, se você continuar lendo, Deus fala assim: eu vou fazer com vocês o mesmo que eu fiz com os seus antepassados. Que é viverem como cativos, que é não terem uma identidade própria, que é serem pessoas dispersas sem um local para ter paz, para ter alegria. Amém? Segundo passo, então, que me faz ir para a morte é resistir. Se eu continuo com essa prática, eu resisto. Estou caminhando para a morte. Não entristeça o Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo com essa prática. Mude essa prática para a vida de santidade que Deus chamou. Quarto passo. Terceiro passo, quando eu resisto, o que acontece comigo? A Bíblia diz que o Espírito Santo não habita onde há pecado. Ele não pode conviver com o pecado. Ele é santo. Agora, todos que aceitaram a Cristo, a obra de crucificação, a morte de Cristo, o pecado some. Por isso que o Espírito Santo vem. Você é uma nova criatura. Você é nova em Cristo. Por isso que eu preciso me conservar novinho em folha, como Cristo me fez. Não deixar que o pecado volte a entrar dentro de mim. Porque se eu entristeço o Espírito Santo, se eu resisto ao Espírito Santo, chega um momento que eu vou apagar o Espírito Santo de mim. Tessalonicenses 5,19. Nós lemos o 5,17 ontem, não orai sem cessar. O 5,19 diz assim: não extingais o Espírito Santo de Deus. Aquele Consolador que Deus nos deu de graça para nos ajudar. Gente, se com o Espírito Santo já é difícil, imagina sem o Espírito Santo. Aí que nós não vamos conseguir mesmo. Aí, como diz no dito popular de vocês aí, nós vamos pro inferno sem curva. É isso que vocês falam? Vamos pro inferno sem curva. Se com ele já é difícil eu compreender algumas coisas, eu deixar de fazer algumas coisas e tentar viver a santidade, imagina sem ele. Eu gosto da nova tradução na linguagem de hoje. Porque olha o que diz lá, ó. A nova tradução na linguagem de hoje. Não se preocupa não, o anjo deu uma distraída ali, mas abençoado, é resistência. O 5,19 diz o seguinte, ó: não atrapalheis. Quem tem a nova tradução na linguagem de hoje está assim. Eu gosto mais dessa daí. Diz assim: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Extingar é isso. É deixar de servir o pai da verdade e passar a servir o pai da mentira, o pai da impureza, o pai do pecado. E, consequentemente, eu vou estar até atrapalhando a ação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu já não fui rotulado como crente. Não fui rotulado como crente. Não tenho que ser exemplo. E se eu não sou exemplo, as outras pessoas vão falar: ah, aquele ali também era crente, olha lá o exemplo que deu. Eu não quero seguir isso não. Nós estamos atrapalhando a obra do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Então eu posso olhar nessas duas óticas. Eu estou atrapalhando a minha salvação
e estou atrapalhando também a salvação de outros. Nesse caso, sim, eu posso interferir na salvação das outras pessoas, porque eu estou atrapalhando a ação do Espírito Santo sem dar o exemplo que eu deveria dar. Quinto e último para a gente encerrar. Quarto, né, melhor dizendo. Quando eu entristeço o Espírito Santo, continuamente vou entristecendo, eu dou o segundo passo, que é resistir ao Espírito Santo. E continuamente resistindo, chega um momento que eu apago o Espírito Santo de dentro de mim. E quando eu apago o Espírito Santo de dentro de mim, amados do Senhor, aí começa o nosso problema. Porque eu vou endurecer o meu coração. Aí eu não obedeço pai, não obedeço irmão mais velho, não obedeço líder, não obedeço monitor, não obedeço mais ninguém. Pode falar o que quiser. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 3, o verso 8. Não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram me pondo à prova e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, eles sempre erraram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Olha o que Deus diz. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça o coração pelo engano do pecado. Coisa séria, gente. É o que nós estamos fazendo aqui. Admoestando, exortando, falando, não deixe apagar o Espírito Santo dentro de você. Se você tem a certeza que o Espírito Santo habita em você, viva no Espírito. Ter o Espírito não é falar, tenho o Espírito. Não é ter o Espírito, é viver o Espírito. Ele quer falar através da minha boca. Ele necessita da minha pessoa, Nélio, para poder falar da palavra de Deus. Eu preparo todo o esqueminha, aquilo que eu tenho aprendido da palavra, mas é Ele que dirige, é Ele que comanda, é Ele que muda a ordem, que eu já mudei umas 5 vezes aqui. O Espírito Santo faz isso quando a gente deixa Ele nos usar para a glória do nosso Deus. Amém? Quarto passo, então, endurecimento do coração. Se eu me entristeço continuamente, eu resisto. Se eu resisto, eu apago. Se eu apago, eu endureço meu coração. Agora o quinto passo que eu vou encerrar. O quinto passo, eu posso dizer com todas as letras, que é a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é rejeitar o Espírito Santo de Deus. Olha, a Bíblia diz o seguinte. Umas pessoas me perguntaram, mas peraí, irmão Nélio, blasfemar contra o Espírito Santo não é xingar o Espírito Santo? Não é falar mal do Espírito Santo? A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Ele não leva em conta. Talvez a situação que você estava no momento que você estava falando aquilo, falou, não, eu não apresentei para ele a minha verdade. Então não leva em conta o tempo da sua ignorância. Mas em Tiago 3:1 diz assim, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, conhecedores dessa verdade, porque sabendo que haveremos de receber maior juízo. Olha que isso pesa, hein? Isso aqui pesa, gente. Nós já conhecemos a verdade. Vai pesar muito mais em nós o juízo do que aqueles que não conhecem a verdade e vivem as suas vidas ímpias. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso daí pode me fazer não ser escolhido por Deus. E ser lançado e ser tirado, e a Bíblia diz lá, e jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, na vida eterna, no descanso eterno com Deus. Romanos 1:28. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Vocês querem saber por que tem tanta corrupção na sociedade? Quer saber por que tem tanta violência? Quer saber por que tem tanto pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão? Quanto sofrimento, quanta pobreza, quanta tristeza, quanta angústia, quanto desespero, quanta depressão, quanta morte. Vocês querem saber o motivo? Acabamos de ler. Porque rejeitamos o conhecimento de Deus.
Rejeitamos viver uma vida de santidade com o Espírito Santo que habita dentro de nós. Deixamos de ouvir a palavra e passamos a ouvir o mundo. Matamos devagarzinho, sufocamos devagarzinho o Espírito Santo que Deus deu de graça. E vai acontecer até chegar ao ponto que a nossa sociedade está hoje. A nossa sociedade, amados, vive do jeito que vive por causa desse texto de Romanos 1:28. Porque eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. São as causas por rejeitarem o conhecimento. Sofrimento, tristeza, angústia. A nossa família se depreda a cada dia porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. Olha, escuta o que eu vou falar. A palavra de Deus é alimento. Quem dá vida à palavra é o Espírito Santo. Por isso que são 3 os que testificam do céu. Deus que está lá ouvindo, a palavra que Ele nos deu e o Espírito Santo que habita em nós. Nós pegamos a palavra, lemos, tem um canal chamado fé, que eu posso chegar a Deus e falar com Ele. Olha, tem uma receita chamada oração, que se eu fizer, Ele me ouve. E muito mais do que isso, Ele me ouve e responde aquilo que eu peço para Ele. Tudo isso através de quem? Do Espírito Santo que me ensina como pedir, que me ensina como falar, que me ensina como agir, que me ensina essas verdades. Precisamos do Espírito Santo, amados do Senhor, para conhecer o verdadeiro conhecimento de Deus. Lembra da frase do filósofo? Eu que escrevi isso aqui. Se lemos a Bíblia como um livro de história, nós apenas veremos ali grandes batalhas, guerras e batalhas. Se lemos pela razão, poderemos até encontrar um alívio para nossa alma, mas se lermos no Espírito, nos revelará tantos riquezas e tesouros encobertos do céu, igreja. Vocês sabem que no céu tem um campinho desse aqui ou não? Sabiam disso? Lembro de uma visão tremenda, mas eu não vou falar para vocês não. Vocês vão ter a experiência pessoal de vocês, amém? Ficaram curiosos? Peça para o Espírito Santo revelar para vocês. Amém? É algo tremendo, irmãos. É uma paz que é sobrenatural. Para eu encerrar, eu quero que vocês abram 1 Coríntios 2:9. Porque eu tenho 20 folhas aqui. Eu peguei só 4. Se eu falar as 20, eu vou ficar a tarde inteira falando aqui. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9. Eu creio, eu até comentei com a irmã Clara, nós ali nos bastidores, comentei com ela, quando Adão foi criado, a imagem e semelhança de Deus, a Bíblia diz que Deus foi feito a imagem e semelhança. Se nós fecharmos os nossos olhos e tentar criar uma imagem para Deus, dá para criar? Dá ou não dá? Não, por quê? Porque Deus é Espírito. Deus nos fez a sua imagem, Espírito, conforme a sua semelhança. Semelhança estava falando da alma, a característica de discernir, de pensar, de reter informações, de analisar, de fazer o que quer, de não fazer se não quer. A alma tem essa característica. Deus nos fez espírito e alma. Só que a Bíblia diz que Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. No texto original do hebraico fala kipurim, não, ruach, kipurim é expiação. Ruach, que significa vento forte, sopro de vida, fôlego de vida. Ele soprou dentro de Adão o Espírito Santo de Deus. Quando Adão desobedeceu pecando, o Espírito Santo, foi tirado. Só que, para nosso consolo, em Atos capítulo 2 diz o quê? Como um vento veemente e impetuoso encheu aquele lugar e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus devolveu para nós o Espírito que Ele havia soprado no início. E é esse mesmo Espírito que revela as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus
nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Continua agora. Mas nós não recebemos um espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A revelação final para terminar agora, Apocalipse 22:17. A Bíblia diz que o Espírito Santo e a igreja dizem: vem, Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo e a igreja dizem: vem Jesus Cristo, volta a buscar o teu povo, volta para cumprir a tua promessa que o Senhor fez a nós há um tempo atrás. E olha, quando Jesus voltar, amados do Senhor, Ele vai vir buscar o seu Espírito Santo. Todos aqueles que o Espírito Santo estiver, serão transladados, receberão um novo corpo nos ares para viver a eternidade com Deus. Deu para entender como é importante o Espírito Santo de Deus na nossa vida, amados? Muito importante, irmãos. Portanto, não despreze o dom que há em ti, né? Aquilo que Deus já colocou para dentro de vocês, para que vocês possam, no dia que Jesus voltar, todos nós vemos lá no céu. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou parar por aqui.